com esse papel ainda, né? Todo mundo deve estar com esse papel ainda, guardou, se não guardou, eu só devo ter umas 5 cópias dentro da bolsa ainda. Vou ter que tirar a cópia lá na hora. O que vocês fizeram, então, na aula passada? Vocês copiaram a minha planilha. Então, na semana que vem, Jair, não é para copiar minha planilha. Eu quero que vocês façam uma coisa sua. Então, não é para colocar os meus produtos, né, as minhas marcas, os meus preços. A loja, obviamente, pode ser a mesma, o vendedor também, né, porque só coincide. Mas o negócio, a ideia é que seja outro, né? Pode ter até mais colunas aqui, se o produto e serviço for outro. Não tem problema algum, né? O código pode ser diferente, você pode criar um código, por exemplo, A1, B2, A3, A4, não sei. Você pode até criar um código de barra, né? Tem um videozinho. No caso, só vai mudar os produtos, né, professor? E os preços. Oi? No caso, vai mudar só os produtos mesmo. A nossa própria planilha, no caso. Isso, você muda os produtos, as marcas, os preços. Por exemplo, você vai colocar aqui corte de cabelo. Corte de cabelo masculino. Pronto, R$ 50. Corte feminino, corte não sei o quê. Corte infantil, barba, bigode, não sei. O salão feminino também tem um preço lá, escova, luzes, tem um bocado de coisa. E se for outro tipo de produto também, mesma coisa, certo? Bom, e aí, claro, vai ficar menos produtos, né? Vai ser uns 7, 8 produtos que vocês vão criar, ou mais, não sei. Não sei o que vocês vão fazer, né? Só que o esqueminha aqui é o mesmo, né? Você vai ter que fazer uma tabelinha dessa para poder registrar, fazer o registro do registro, né? Da venda, no caso. Então, da venda, do cadastro, se for um cadastro do cliente, fazer cadastro. Você coloca, ao invés de venda, coloca cadastrar. Não sei o que você vai criar. Então, aqui também pode ser diferente. Não pode. Aqui está código do produto, marca, loja, vendedor, data, quantidade, preço unitário. Não sei, você pode colocar aqui, ao invés de loja, cidade, bairro, não sei. É o seu cadastro. Pode ter o telefone, né? É importante que tenha a data, mantenha a data, porque é um carimbo de data e hora que ele cria, né, praticamente, né? E o resto é só ter o código realmente para você lançar, para que você digite e apareça as suas coisas, né? Como no meu aparece aqui produto e marca. Então você pode usar o mesmo esqueleto, né? Não tem problema nenhum, vai conseguir fazer tranquilamente. Bom, claro, vai ter que ter esse padrão aqui do lado também, para você gravar a macro, né? Fazer a gravação na macro. Copia para cá primeiro, para depois jogar, né? Para outra planilha, né? Assim. E a partir dessa venda aqui, que você vai ter que fazer umas 10, 15 vendas, você só seleciona aqui todas as vendas que você fez no dia, no caso vai ser no dia só, né? Na aula que vem, e vai dando um Ctrl+C e um Ctrl+V embaixo para dar uma inflada na planilha. Certo? Senão a gente não vai conseguir fazer uma tabela dinâmica legal, né? Um dashboard legal. Você exclui as linhas que ficaram erradas, como eu estou fazendo aqui, ó, para você ter uma tabela mais enxuta, né? Então, não tem muito segredo aí a partir do que vocês fizeram na aula passada, né? É meio que Ctrl+C, Ctrl+V. Tem o pessoal perguntando se já pode aproveitar o que está pronto. Aproveitar vocês vão, né? Obviamente, que vocês salvaram no Google Drive, né? Vocês já vão aproveitar, você já vai abrir o seu aqui, ó. Claro, aí você vai pegar, professor, eu vou pegar esse que eu fiz na sala de aula, que já está salvo, né? E eu vou pegar e vou escrever em cima dele. Não, não faz isso não, né? Cria uma cópia, ou do arquivo, ou da planilha. Eu recomendo fazer a cópia do arquivo, né? Que já está salvo lá com o seu nome, no próprio Google Drive. Você vem aqui, ó, no seu Google Drive e faz a cópia. Aqui não vai abrir para mim agora, mas depois eu mostro com vocês. Tem que compartilhar de novo a tela aqui para fazer a cópia. Bom,
Para vocês fica mais fácil fazer a cópia da planilha. Você vem aqui, ó, essa minha PROC, né? Dá um clique direito nela, ó, e você manda duplicar, certo? Aí você duplica, clica em duplicar e ela aparece aqui, cópia de PROC, estão vendo? Então, né? Certinho? E aí vocês já usam o que vocês fizeram em sala de aula. Aí você vai nessa cópia de PROC, que no meu nome está PROC, não sei como é que é o nome de vocês, e aqui você altera ela. Apaga aqui, ó, os dados, e aí você cadastra outro produto. Você já vai aproveitar a fórmula aqui que você já tinha feito, né? O código você pode colocar o mesmo, mudar também. Então, as formas você vai aproveitar tudinho. A única coisa que você vai observar é que essa macro vai bater, né? Certo. Senão você vai ter que gravar a macro de novo. Que muita gente deu erro lá na aula passada, né? Aí é bom que grava a macro de novo. Mas é só fazer isso. Clique direito na planilha da aula passada, duplicar. Aí já aparece aqui uma com o nome dela, né? Cópia de PROC. E vocês usam tranquilamente, ok? Então, qual vai ser a tarefa? Vamos lá. Acessar o arquivo de vocês daquela aula, que é esse aqui, né? Fazer uma cópia da planilha dele, né? Que é o que vocês fizeram. Você vai clicar em fazer, duplicar, né? Fazer a duplicação. Aí, na duplicada, você vem, apaga os produtos e preenche com o seu nome. Pronto. Aí você verifica se está funcionando, né? Na hora que você jogar o produto, o código. Se na hora que você clicar em venda, vai jogar na tabela. Né? Aí você fazendo as vendas, ou cadastros, né? Ou consultas. Aí você faz várias para ir aumentando aqui, ó, o volume. Vão ficar vários lançamentos no mesmo dia, mas vão ser datas diferentes, vai ser horários diferentes, né? Não tem problema nenhum. E mesmo assim, se você quiser colocar outra data, você pode vir aqui na planilha e alterar a data. Ó. Aqui está 7/4, eu posso colocar aqui 20/4. Né? 20/4 de 2023. Né? Você pode alterar. Só tem que ter cuidado com o formato aqui, ver se ele conserva o formato de data e hora. Né? Para não alterar aí. Ok? Mas, mesmo assim, não tem problema nenhum não, se é a mesma data lá no dia. A gente vai fazer outros filtros e o de data fica como exemplo também. Bom, e aí pronto, você alterou, fez a sua, né? Verificou se está gravando a macro. Aí você, professor, já fiz aqui 20 vendas. Beleza. Agora você vai pegar essas vendas que você fez e vai replicar aqui, né? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você vai selecionar aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V e vai emendando. Até você chegar uns 500 lançamentos aí para dar volume. Certo? E aí, professor? Aí eu posso ir para a tabela dinâmica? Pode, aí você pode. Aí você vai criar mais uma planilha, né? Você vem aqui no maisinho, adicionar a página. Ou se for no mas não é no Excel, é no planilha. Você vai aqui no maisinho, adicionar a página, combina ali no cantinho esquerdo. Aí você vai adicionar uma página em branco, né? Para que você possa fazer a tabela dinâmica. Ok? Bom, e como é que vai ser feita a tabela dinâmica? Eu vou fechar essa que eu estava mexendo aqui, porque eu já tenho ela pronta ali no outro arquivo, tá? Então, vou finalizar ela aqui. E vou compartilhar a outra que está pronta. Pronto. Então, aqui, supondo que eu, na aula da semana que vem, né, o aluno Glauber já alterou lá a minha tabela com os meus produtos, com os meus preços, já fiz lá 50 vendas, copiei e colei umas 15 vezes para aumentar lá a quantidade, né? Eu já tinha mostrado na aula passada, né, também. E aí a minha, no meu caso, ficou assim. Então, ficou com... Professor, Oi.
A aula passada foi no laboratório ou foi em sala de aula? Foi em sala de aula, na aula retrasada que eu estou dizendo, então. Mas eu mostrei isso aqui na aula passada. Foi na sala de aula. Bom, e aí, Ele. minha tabela ficou com esse tamanho aqui. A sua tem que ficar grande também. Você vai, então, faz as 20 vendas e vai copiando e colando. Se você olhar aqui na minha, por exemplo, atento, você vai ver que tem várias vendas que são uma copiada da outra, né? As mesmas coisas. Por exemplo, aqui tem, ó, 6 smartphones Alcatel de Novo Jardim que o José vendeu. É o mesmo da primeira venda lá, ó. Então são vendas iguais, né? Porque eu fiz as réplicas para dar volume, certo? Então não tinha como a gente fazer volume, né? Sem ter venda. Então a gente teve que dar uma ajeitadeira aqui para ter esse volume de vendas. No meu caso aqui já está pronta. Tem 700 linhas, como eu mostrei para vocês, ó. Nós sabemos que num comércio normal, por exemplo, num ISO da vida, faz mais de 1.000 vendas por dia, né? 1.000 registros por dia, tranquilamente. Né? E é mais ou menos essa ideia aí. Você pegar uma empresa aí que faz 1.000 registros por dia, 2.000 por dia, 2.000 vendas, no mês ela vai fazer 60.000 vendas. Então vai ter quantas linhas aqui? Vai ter umas 60.000 linhas nessa aqui. Sendo que no Google Planilhas, nós falamos o quê? Cabe 500.000 linhas, né? E no Excel cabe 1 milhão de linhas. Então, se um mercado como o ISO, por exemplo, ele fizer 30.000, 40.000 vendas por mês, e você tem 12 mesas, né? Ele vai dar aí perto das 500, da 40 vezes 10, né? Vai dar 400.000 linhas, então ele vai praticamente quase encher a planilha no limite dela, né? Se fosse do Google Planilhas. Se for no Excel, não consegue encher assim tão fácil, né? Tem muito espaço ainda para encher. Do ano, né? Eu digo para você fazer uma planilha do ano todo. E geralmente a gente nem faz do ano todo, né? Porque você tem que analisar os dados, fazer reunião na empresa. Você costuma fazer mensal. Aí você faz aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, né? O normal é que se faça mensal. Você já cadastra a macro para lançar. Você já grava a macro específica, né? Para lançar no mês certo. Então, isso aí é irrelevante. Bom, então vamos lá. Então, supondo aqui que já a minha está pronta, a sua você vai fazer lá na hora. E aí eu vou fazer aqui a tabela dinâmica, né? E como é que eu falei na aula passada? Por que é importante saber a tabela dinâmica? Porque é a mesma coisa para fazer o dashboard, é o mesmo tipo de processo, né? Você consegue fazer lá no Looker Studio ou no Power BI. Então, é o mesmo tipo de processo que você vai fazer. O que vocês precisam observar primeiro na minha para conseguir fazer a de vocês? Bom, vocês estão vendo aqui a minha está pronta, ó. Eu vou clicar aqui em editar, né? E vai abrir aqui a minha tabela, a minha primeira tabela, né? Abriu aqui do lado direito, deixa eu ver como é que vocês estão vendo aí. Pronto, dá para ver tranquilo. Tá pequeno, né? Deixa eu ver se dá um zoom aqui, porque se eu der um zoom vai estragar muito. Ficou mais ou menos o zoom aí. Bom, e aí, vocês estão observando ali, ó, que as colunas foram os produtos nessa primeira tabela e as linhas foram as lojas, né? Então foi porque eu determinei que fosse assim. Na sua tabela pode estar de outro jeito. Olha como é que ficou aqui, ó. Linhas é loja, olha aqui no lado direito. E colunas é produto. Então ficou bem fácil, né, de você montar ela. E valores é o total da venda. Então pronto. Fica bem autoexplicativo. Vamos fazer uma aqui então nova para que vocês possam observar. Vamos lá. Eu vou criar aqui uma planilha em branco. Certo? Já está em branco aqui. Da mesma forma que eu fiz essa aqui,
né? Eu fiz uma em branco. Aí eu vou agora, ó, vamos fazer da mesma forma, né? Vocês vão ter a planilha com a base de dados, né? Eu coloquei nome base, porque é base de dados, mas o nome de vocês pode dar diferente. Aí eu vou aqui inserir tabela dinâmica. Muito fácil. Lá no Looker Studio, na verdade, já vai sair aquela abinha do lado direito, já vai sair pronta, né? Você vai arrastar, você não vai clicar aqui nos menus. Mas o princípio é o mesmo. Então vamos lá. Inserir tabela dinâmica. Bom, primeira pergunta, pessoal. Estão vendo aí? Apareceu esse menuzinho aí? Apareceu, né? Beleza. Apareceu. Sabe um problema que tem no Excel? Quando eu compartilho a tela do Excel, aqueles menuzinhos do Excel não aparecem. Aí eu tenho que compartilhar a tela toda, mas é outros 500. Bom, e aqui no Google aparece um menuzinho aqui, já está na frente. Aí ele pergunta, onde é que eu vou colocar? Né? Inserir aonde? Em nova página? É, nessa aqui que você criou, né? Já está aqui, ó, no A1. Você clicou no A1, já está selecionado. Mas onde é que está o intervalo? Ah, lá na planilha base, né? Aí tem aqui o quadradinho, ó. Olha que legal como ele é inteligente, ó. Ele já sugeriu que é a planilha base do A1 até o I719. Por isso que a sua planilha tem que estar ajeitadinha que nem a minha ali, ó. Eu nem precisei escrever. Ele já sugeriu. Então, se eu precisasse escrever, ele não sugerisse, eu ia escrever. Base, exclamação, do A1 até o I719. Na sua, se você não lembrar, você vai configurar. Você vai olhar, né? Eu vou clicar em criar aqui, ó. E eu vou confirmar aqui com vocês, ó, antes de continuar nela, ó. Ó, vou voltar aqui no base, ó. Ó lá, do A1, não é isso? Até o I, que é a minha última coluna é I. E a última linha eu já mostrei para vocês, é a 719. Certo? Então você tem que colocar o intervalo certo. Observe ali, ó, que ela mostra o intervalo ali no lado direito, ó. Base A1, 2 pontos e 719. Então confere isso aqui antes de começar a fazer. Beleza? Pronto. Aí agora eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para que vocês possam, né, olhar aí. Bom, vamos lá. Só que eu mandei colocar na nova planilha, né? Aí ele criou aqui a tabela dinâmica 2, né? E eu já tinha criado outra aqui embaixo, mas não tem problema não. Vamos lá. Ele colocou nessa aqui. Aí eu vou colocar aqui. Como é que eu fiz na minha primeira? Eu coloquei a linha foi a loja e a coluna o produto, não foi? Então eu vou repetir o processo, ó, para que eu possa mostrar para vocês. Olha lá do lado direito. O produto foi na linha, só estou clicando e arrastando, ó. Produto foi na linha. Ou foi na coluna, não foi? Desculpa. Vou apagar aqui. Produto foi na coluna. A loja foi na linha. Né? Para ficar assim. E os valores foi os totais, né? Total da venda, ó. Eu arrasto lá na valores, ó. Então, vocês viram que eu só arrastei para embaixo, né, dos nomes aqui. Lá no Looker Studio, você arrasta exatamente em cima, aí você vai descobrir na hora. Então, ó, ficou igualzinho, ó. Vamos voltar na minha para que vocês possam olhar, ó. A mesma coisa. Então, uai, é só isso, professor, tabela dinâmica? Só. Não tem segredo. Então, eu vou fazer de novo aqui, ó. Vou apagar essa. Vamos lá. Vou apagar essa aqui, ó. Não fico estragando os meus trabalhos aqui. Bom, vamos lá.
Você terminou sua tabela, fez suas vendas. Beleza, está prontinho aqui. Aí você vai criar nova página. Aqui, página 8. Aí você pode colocar o nome logo certo, ó. Aula de hoje, né? Ou aula, não sei. Ou a sua empresa, que você criou lá. Pronto. Aí agora você vai inserir tabela dinâmica. Bom, vamos jogar no aula que a gente já criou, né? Então deixa a página existente, que é o aula aqui no A1, ó. Vamos deixar aqui, ó. Esse A1. A1. Isso. E aí, a gente vai aqui o intervalo de dados. Qual é o intervalo de dados? Ele já sugeriu, né? Porque ele viu que só tem S, como a gente já viu anteriormente. Então você escreve. Pronto. E aí você confere o intervalo, já está aqui no A1 e dá um criar. Pronto. Então você observou que já montou ela. Aí você vai arrastar agora a loja para a linha. Vai arrastar o produto para a coluna. Se você quiser fazer outro tipo de tabela, for outro tipo de demonstração, não tem problema nenhum. Certo? Bom, e aí você já fez a primeira. A primeira que está pronta. Professor, mas a tabela dinâmica é só isso? Você monta aqui, ela vai mostrar pelo total, né? Ela vai fazer uma autossoma. Ela está fazendo uma autossoma aqui de produto por cidade e dá um total geral. É só para isso a tabela dinâmica? Só para agrupar os totais de cidades, sei lá o que você criou? Só isso, pessoal? É só isso que a tabela dinâmica faz? Sim ou não? Alguém responde aí. Tem alguém aí? Acho que não. Não, né? Não é só isso. Não é só isso. Olha só que legal. Por exemplo, eu quero ver essas vendas aqui de Dianópolis de smartphone. Está aqui que foi 187.950. Eu quero checar isso aqui, essa informação. Eu preciso checar ela. Ah, não, então tu checa lá tu vai lá na base, que tem 50 mil lançamentos, e vai olhar lá. Aí o cara vai te demitir, né? Não vai precisar fazer isso. Então, eu vou clicar aqui onde tem o smartphone, né? Que é de Dianópolis, 187.950, e vou dar 2 cliques agora. Observem só. Uau, professor, que legal! Qualquer célula da tabela dinâmica que você clica, ele vai criar uma outra tabela para que você possa ver o que tinha de lançamento. Como é que ele agrupou esses lançamentos, né? Então, isso aqui você não ia conseguir fazer olhando para a sua. A sua tem 50 mil vendas. Como é que tu ia fazer? Eu ia aplicar vários filtros, ia demorar demais. Né? Então, aqui na tabela dinâmica criada, com 2 cliques você conseguiu já. Ó. Aí ele aparece aqui, que legal, as vendas de smartphone da marca de Dianópolis. Consigo ver os vendedores, consigo ver as datas, consigo ver as quantidades, os preços unitários, ó. Fica tudo separadinho. Olha só, ele criou aqui embaixo, né? Uma planilha nova só desse que eu criei. Então eu vou voltar aqui, que é a aula de hoje, beleza. Agora meu chefe quer saber esses tablets aqui de Novo Jardim, porque que deu 303 mil. Clica aí, no 303 mil, 2 vezes. Pronto, que legal, ele criou outra tabela, né? E observe também que as tabelas ficam com os nomes, né? Específicos, ó. Detalhe de Novo Jardim Tablet. Detalhe de Dianópolis Smartphone, que foi a primeira, né? Então você consegue ver os detalhes.
E mais legal ainda, né? Já aparece uma tabela bonitinha, pintadinha, organizadinha, né? Então, se você quisesse imprimir especificamente essa informação, bem mais fácil. Então, você consegue criar uma tabela aqui de cada campo desse aqui de total, você cria uma, se você quiser, ou se o seu chefe que está olhando quiser. Né? Então, por isso que a ideia do dashboard, a base vem na tabela dinâmica. Eu vou excluir aqui que eu fiz eles, né, rapidinho. Não tenho intenção de deixar aqui. Pronto. Então, pronto, professor, é só esse? Não, não é só essa. Eu quero que vocês façam as 4 que eu fiz. Eu fiz 5 aqui, né? Pode não ser do mesmo tipo, mas tem que ser pelo menos 5. Por quê? Porque essas 5 que eu fiz aqui, a gente vai usar o mesmo arquivo lá no Looker Studio e vai fazer os gráficos para essas tabelas aqui já, ó. Com base nelas, a gente vai fazer os gráficos do Looker Studio. Aí você vai falar, ó, já fiz lá no Dinâmica, aqui por Looker Studio eu sei como é que eu faço já. Então, é o mesmo processo. Então, fez a primeira. Qual é a segunda, professor? Ah, a segunda você fez por produto também, né? Só que foi produto e vendedor. E não foi soma, foi total de quantidade. Eu quero saber quem vendeu mais. Beleza. Então, vocês estão observando que elas estão na mesma planilha, né? Não é para fazer separado, é para fazer igual o meu, na mesma planilha. Então, eu vou aqui na da aula que vocês estão fazendo, vamos supor. Clico aqui no A8, ó. Tá vendo no A8? Já cliquei no A8. Aí agora eu vou lá inserir tabela dinâmica, de novo. Só que ela vai ficar bem embaixo da primeira. Na página existente, em qual linha? Em qual célula? Na A8. Pronto. Qual é o intervalo de dados? Você clica lá em cima de novo, ó. Ó, professor, ele sugeriu de novo, né? Corretamente. Beleza, se ele sugerir correto, você já aproveita de novo. Senão você escreve. É lá na minha planilha, né? Base do A1 ao 700 e pouco. Certinho. Dá um ok. Criado. Ó, que legal, professor. Fez outro em branco. Beleza. Então, como é que é essa agora? Vamos voltar aqui, dar uma coladinha no meu. É de produto e vendedor. E quantidade. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. A linha é vendedor. Clique em vendedor e arrasto para a linha. A coluna é produto. Clique em produto e arrasto para a coluna. E os valores é quantidade. Clique em quantidade e arrasto para valores. Ó, ficou igual do professor. Beleza. Né? Então, tá igualzinho aí. Facilmente também. Você fez a tabela dinâmica. É igual a outra? Eu quero saber aqui essas 28 vendas de Maria. Porque ela vendeu tão pouco? Vou clicar aqui, ó. Ó, que legal. Consigo ver aqui as vendas dela, as datas, as quantidades, né? Então, você continua com a mesma ferramenta, né? Não vai mudar nada aqui o tipo de ferramenta. A única detalhe aqui que você fez uma embaixo da outra, né, as tabelas, para que você pudesse ver mais facilmente. Bom, e agora, professor, vou fazer mais quantas? Para que a gente possa usar futuramente, né? Eu preciso que façam a da soma de total de quantidade e essa da loja. Então, vamos lá, primeiro para essa aqui, ó. Vou clicar nela aqui, ó. Ela é só um total. Total de tudo. 11.628.000. Então, como é que você fez, professor? O mesmo processo. Inserir tabela dinâmica. E na hora que eu fui jogar o valor aqui, ó, só preenchi valores. Então, vamos lá. Vou clicar aqui no A17, né? Que é o outro tom para cima. Aí eu vou lá inserir tabela dinâmica. Página existente, né? No A17. Qual o intervalo? Clica lá em cima dos quadradinhos.
É o base? É a mesma tabela de sempre, né? Vai ser sempre o mesmo intervalo, que é a tabela que você criou, suas vendas. Criar. Pronto. E agora você faz o quê? Igual o meu, ó, você só vai colocar total da venda em valores. Pronto. Olha que legal. Aí, para que você está fazendo isso, professor? Ah, aí você vai descobrir. Nós vamos fazer lá no dashboard para aparecer só um botão com o total, né? Aquele botão grande, como você vê nos dashboards por aí. Né? Vai ser uma coisa bem legal de visualização, né? Aqui não tem muita função, porque a gente não consegue criar o dashboard aqui. Mas quando a gente for criar mais na frente, vocês vão ver como vai ficar legal. Bom, falta mais qual, professor? Falta da quantidade. É a mesma coisa, ó. Vamos lá no aula de novo. Vou clicar no A20, inserir tabela dinâmica. Aí eu vou clicar aqui em página existente, vai ficar no A20. Clico lá em cima onde é que estão os dados. É no base, a mesma coisa, né? Criar. Então, esse aqui é o que, professor? É só a quantidade que eu vou jogar lá em valores, ó. 4.541. Ficou igual ao seu? Ficou. Pronto. Então, depois a gente vai criar dois botões para mostrar eles aqui, né? Dois botões não, duas figuras, né? Que vão mostrar eles. Mas no Looker Studio é bem mais fácil de mostrar. Falta mais uma, professor. Qual é? São o total dos produtos que foram vendidos em todas as cidades. Né? Então, é só a soma da quantidade nas lojas. Eu vou colocar as lojas e a soma de quantidade nos valores. No meu caso aqui, ficou lá no... Eu deixei aqui no C17. Então, eu vou fazer aqui também, ó. Colocar bem aqui, ó. Vou clicar no C17, certo? E agora eu vou inserir. Inserir tabela dinâmica, página existente, C17. O intervalo de dados é o mesmo. Né? Dou criar. Pronto. Agora eu vou jogar o quê? As lojas, né? As cidades para as colunas. Né? E a quantidade vai ser os valores. Pronto. Igual do professor. Né? Não tem mistério nenhum. Fez igualzinho. Não vai ficar idêntico o meu, porque a tabela de vocês é outra, né? Vão ser outros produtos, outras quantidades e outros totais, obviamente. Mas o esquema aqui é esse. É você criar essas 5 tabelas dinâmicas, ok? Mais ou menos nesse mesmo formato. Né? Pode até ficar um pouco diferente, mas uma com subtotais, né? Uma com quantidades, uma com os totais dos locais de venda, né? Uma de total de venda geral e uma de quantidade geral de venda. Ok? E aí vocês fizeram a tabela dinâmica. Essa é a tarefa da próxima aula. Certo? Montar a planilha base de vocês e criar 5 tabelas dinâmicas. Ok? E aí vocês podem... a gente já pode, no próximo encontro depois desse, né? Começar a abrir o Looker Studio e construir o dashboard. Né? Não tem problema algum. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou fechar aqui as propriedades delas, né? Aqui do lado direito, ó. E aí vocês estão vendo os botões grandes. Estão vendo aí esses botãozão preto? Vocês estão aí? Sim. Sim, sim, sim. Bom, então vocês estão vendo esses 3 botões pretos. No Excel também tem esses botões, que chama de segmentação de dados. Né? E no Google Planilhas, né, o nome aqui é diferente. Né?
é um controle de filtro que chama no Google, né? No Excel é segmentação de dados. Mas o nome não vai influir muito, né? Então, esse aqui é um controle de filtros. Então, você vai clicar aqui no controle, ele vai inserir esse botão, que obviamente ficou grandão aqui, mas não precisa ser assim. Você vem aqui, diminui, né? Ajeita, não tem problema algum, né? Isso aqui foi porque eu fiz e não ajeitei o tamanho. Mas o padrão é grande, aí já o botão. Então, você vem aqui, ó. Dados, adicionar o controle de filtros. Aí ele já vai criar um botãozão, ó. E ele pergunta da onde? Aí é da sua tabela que você criou. No meu caso aqui é a base, A1, e isso aqui da base que você criou lá, né? Das vendas. Pronto. E aí ele pergunta, qual é a coluna que você vai usar para fazer filtro? É vendedor, é marca, é data? Aí você vem aqui e escolhe. Por exemplo, loja. Não tem dessa, né? Loja. Escrevi aqui loja do lado direito. Pronto, só isso. Eu vou ajeitar ela aqui, ó. Alinhar ela aqui. Que as outras não estavam alinhadas. É até bom que eu já ajeito essa que eu não tinha feito de loja. Pronto. Aí agora, bom, muito simples. Você vai clicar nela e você vai aplicar o filtro, né? Então, por exemplo, é do Gabriel, é do João, do João, do José, da Maria. Então, eu quero ver só João. Só Maria, né? Pronto. Aí vocês observem aqui, ó, cadê? Porque a tela aqui eu dei o zoom, né? Aí fica ruim dele aplicar aqui. É que o botão OK ficou lá embaixo. Aí fica ruim, mas tá bom, dá para ver aqui, ó. Pronto, Maria e dá um OK. Pronto. Olha que legal, professor. Então, automaticamente, ó, você viu que ele já, né? Ele só está mostrando que a venda de Maria em qualquer uma das dinâmicas, ó, na primeira ou na segunda, ou na terceira ou na quarta, porque você já disse o intervalo que era o base, né? Então, já disse aqui tudo, ó. O total da Maria, a quantidade de vendas da Maria, nas cidades aqui, tudo especificado. Ah, agora eu quero saber que é da Maria, e a marca, eu quero saber quais que ela vendeu aqui só da Filco. Pronto. Estão observando aí, pessoal? Então, a ideia do dashboard é uma demonstração visual da tabela dinâmica. Porque na tabela dinâmica não tem aquele negocinho bonito, né? Aquele gráfico bonito, né? Então, o pessoal que usava antigamente, eu vou limpar aqui agora. Vou limpar aqui, deixa tudo, né? Bom, então, antigamente, não tinha, né? Aí, deu uma travada aqui que eu acho. É porque eu não cliquei no OK lá embaixo. Bom, antigamente não tinha. Vou clicar em selecionar tudo e dar um OK. Antigamente não tinha o dashboard, né? E o pessoal parava aqui na dinâmica. Se você quisesse montar um gráfico, né? Tinha que montar o gráfico dinâmico e tal. Ficava realmente muito mais trabalhoso de visualizar, né? E aí, nesse mesmo formato, aqui nessa mesma ideia da tabela dinâmica, nós temos também no Excel. Eu vou descompartilhar aqui para vocês, ó, e vou mostrar uma do Excel que eu já tinha aprontado também. Só que eu vou ter que compartilhar uma janela. Isso. Pronto. Apareceu aí do Excel, pessoal? Não apareceu nada. Apareceu? Sim. Agora sim. Agora sim, né? Bom, então,
Essa aí foi a que eu fiz do Excel, no Excel, né? Você pode observar que é a mesma coisa, né? Por quê? Porque a tabela base é a mesma, né? É a mesma tabelinha base lá. Não sei se dá para ver muito bem aí. Dá, né? Ficou pequena a letra, mas tá bom. Bom, e deixa eu fechar aqui essa janela. Bom, e a tabela dinâmica você está vendo que é a mesma coisa que a gente fez, né? É o mesmo processo. Então, se eu clicar aqui ó, em inserir uma nova tabela dinâmica, eu não vou inserir aqui agora, inserir, né? Tabela dinâmica está do lado esquerdo aqui, tá vendo? Lá no canto superior esquerdo. É o mesmo processo, ó. Ele está perguntando em qual planilha é na existente. Ele já sugeriu aqui a célula que eu cliquei, ó, na A37. Eu só digo onde está o intervalo, que é no base, né? É a mesma coisa. Então, se você fizer no Excel, é o mesmo processo que eu fiz aqui, né? Não tem diferença nenhuma. Se você clicar duas vezes também, né? Você vai criar a tabelinha de onde você clicou, a mesma coisa, né? Olha os controles de filtro, parece mais bonito, né? Então, assim, porque a máquina, na verdade, não é mais bonita, porque está menor na tela, né? Aqui, eu dou aquele zoomzão no Google Chrome lá e deu aquela aumentada. E aqui ficou menor. Mas é a mesma coisa. A diferença é que você inseriu ele aqui, ó, vou clicar na dinâmica. Eu vou mostrar para vocês no Excel aqui rapidamente. Eu vou clicar dentro dessa dinâmica de cima, em qualquer um, só uma vez. Aparece a guia lá em cima, vocês estão vendo? Analisar design, do lado direito aqui, estão vendo? Então, né? Aí você vai na analisar, já aparece o botão aqui, ó, segmentação de dados. Ah, professor, é a mesma coisa que o controle de filtro do, Excel, do Google Planilhas, é a mesma coisa. Você clica aqui, ele vai criar um menuzinho desse aqui, e você clica, que é a coluna que você vai mostrar, né? Vendedor, marca, e pronto. A mesma coisa que você fez no Google Planilhas, né? Mas aí nós temos aquela velha desvantagem, né? No Excel, como é que você vai compartilhar isso? Vai ter que mandar o arquivo inteiro, né? Não pode ser via link, né? Mas se você quiser fazer também no Excel para experimentar, fique à vontade. Só tem um detalhe, né? Quando você insere a segmentação de dados, né? Ele não reconhece que é para 5 aqui tabelas, geralmente. Eu vou fazer um aqui para vocês, ó. Analisar, inserir segmentação, ó. Vamos lá. Inserir segmentação. Apareceu uma janelinha para vocês aí? Não. Esse Excel é ruim para isso. Aparece uma janelinha com o nome das colunas, né? Aí você marca qual é a coluna. E aí você... Vou escolher aqui, por exemplo, uma que não tem, loja. Pronto. E aí vai escolher. Agora apareceu, né, pessoal? Sim ou não? Apareceu. Alô? Apareceu. Tem alguém aí? Bom. Aí, professor, então já está funcionando? Olha só como é que no Excel tem uma complicaçãozinha para essa segmentação funcionar. Você dá um clique direito nela, né? E você vai ter que clicar aqui em conexões do relatório. Que isso aqui é entre aspas, uma conexão, né? Olha só. Uai, professor, não está marcado os outros aqui, ó. Se eu usar essa segmentação aqui, ele só vai alterar na primeira. Não vai ficar igual no Google Planilha que mexia nas 5. Aí você vai ter que fazer isso aqui de uma por uma se você fizer vários. Você dá um clique de... Ó, vou fazendo o vendedor. Clique direito. Conexão. Estão vendo aí que estão 5 selecionados? Não aparece, né? Ai, meu Deus do céu. O Excel tem esse negócio, essa desvantagem aí no Meet, ó. Aparece uma janelinha aqui com os nomes das tabelas. Aí a gente marca assim, né?
Ou desvantagem para mostrar isso. Deixa eu ver como é que eu faço para ele aparecer aqui, ó. Você sabe, a tela inteira. Vamos lá. Aí dá aquele efeito de espelho. Bom, e agora, apareceu? Sim ou não? Sim. Apareceu, né? Vocês estão Sim. vendo aí, ó. Conexões do relatório. Aí você tem que marcar as tabelas que você criou, que foram 5, né? Lá no Google também, e dar um OK. Que aí, na hora que você escolher alguém aqui, ele vai alterar, ele vai visualizar em todas, né? Então, eu vou aqui da loja, ó, clique direito, conexões, vou marcar todas. E dou um OK. Aí, agora sim, se eu quiser ver só em almas, clico só em almas, ó. Tá vendo lá? Ó? Ele só mostrou em almas agora. Ah, só do José. Só do José em almas. Já deu para ver ali que ele só vendeu multilaser e Samsung, ó. Vocês podem ver que as outras coresinhas ficaram desbotadas, não viram? Vira aí, pessoal. Viram, né? Não viram, que agora eu tirei. Então,